Iniciando a revisão de geometria analítica, a gente vai falar de plano cartesiano. O plano cartesiano é definido por duas retas perpendiculares, o eixo de x e o eixo de y. O eixo de x também chamado de eixo das abscissas. O eixo de y também é chamado de eixo das ordenadas. O plano cartesiano, ele apresenta 4 regiões no sentido anti-horário, que é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, qualquer ponto que você marcar nesse plano, o x vai ser maior que zero, ou seja, o x vai ser positivo. O y vai ser maior que zero também, ou seja, vai ser positivo. Então, qualquer ponto aqui, o x é positivo e o y é positivo no par ordenado. Já no segundo quadrante, o x, ele é menor que zero, ele é negativo. E o y é maior que zero, é positivo. Ou seja, qualquer ponto que você marque no segundo quadrante, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. Isso no par ordenado. Já no terceiro quadrante, o x e o y, os dois são menores que zero. Ou seja, qualquer par ordenado, qualquer ponto que você marcar aqui, o par ordenado desse ponto vai ter tanto o x como o y negativo. No quarto quadrante, o x é positivo, ou seja, maior que zero, e o y é negativo. Ou seja, um ponto qualquer aqui, o par ordenado, o x é positivo e o y é negativo. Então, se você souber localizar qualquer ponto nessas 4 regiões, então já facilita muito o entendimento de geometria analítica. De geometria analítica, a gente vai falar da distância entre dois pontos. Essa distância entre dois pontos, ela é calculada com as coordenadas de dois pontos que estão em retas que não são paralelas, esses pontos. Então, no caso aqui, nós vamos pegar o ponto A e B. Vamos calcular essa distância. E, para isso, a gente vai utilizar os conhecimentos de teorema de Pitágoras. Calculando essa distância, nós temos o que aqui? A hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como é que a gente vai utilizar esses dados? Como é que a gente vai encontrar esses dados? Nós temos aqui o x do ponto A, o y do ponto A, o x do ponto B e o y do ponto B. A hipotenusa corresponde aqui à distância do ponto A e B. Então, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter, a gente vai chamar aqui o primeiro cateto, que é a diferença entre xb menos o xa ao quadrado. Mais, o segundo cateto é esse daqui, que corresponde a essa mesma medida, ou seja, yb menos ya ao quadrado. Aqui nós temos a distância ao quadrado. Então, o que é que eu posso fazer? Que a distância AB vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E aqui nós temos a forma geral para calcular a distância entre dois pontos em qualquer situação. Por exemplo, se eu tiver aqui calcular a distância entre dois pontos, o ponto A com as coordenadas menos 3 e 1, e o ponto B 4 e menos 2. Como é que eu vou fazer para calcular a distância entre esses dois pontos? Basta a gente aplicar nessa forma, ou seja, a distância do ponto AB vai ser igual a raiz quadrada
Quem é o XB? 4 menos o XA, menos 3 ao quadrado, mais o YB, menos 2, menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui a distância de AB vai ser igual 4, menos com menos, dá mais 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. O que é que eu vou ter aqui? Raiz quadrada, 7 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, 9. Então, nós vamos ter aqui raiz quadrada de 7 ao quadrado, 49, mais 9. Nós temos aqui a distância de AB, então, vai ser igual a raiz quadrada de 58. Não tem raiz quadrada exata. Você pode encontrar uma forma de fatorar o 58, mas não vai ser um valor exato. E assim, você vai resolver qualquer distância que você quiser entre esses dois pontos, não só de A e B. Se você quiser calcular a distância de B e C, de C e A, você vai usar essa mesma fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Sempre que você quiser encontrar a distância entre os dois pontos, é essa fórmula que você vai utilizar. Agora a gente vai falar das coordenadas do ponto médio entre dois pontos. Aqui nós temos um plano cartesiano, onde está identificado o ponto A e o ponto B. Calcular as coordenadas do ponto médio nada mais é que tirar a média entre as coordenadas de x e y desse ponto. Ou seja, eu tenho aqui o ponto A com XA e o ponto A ainda com YA. O ponto B com XB e o YB. O que se quer saber quais são as coordenadas desse ponto médio, o ponto que fica no meio desse segmento. Divide esse segmento em duas partes iguais. Então, para a gente calcular o x médio, a gente vai precisar do XA mais o XB e dividir eles por 2. Ou seja, o x médio vai ser, se eu tiver aqui as coordenadas de um ponto, do ponto A, 1 e 1, e do ponto B, 5 e 3. Então, o XA, 1, mais o XB, 5, dividido por 2, ou seja, 6 dividido por 2, igual a 3. Então, eu encontrei aqui o x do ponto médio, que é igual a 3. O y médio, do mesmo jeito que eu fiz com o XA, só que eu vou ter o quê? O YA mais YB dividido por 2. Ou seja, o y médio vai ser igual a 1 mais 3 dividido por 2. Ou seja, 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, eu tenho agora a coordenada y do ponto médio. No caso aqui, igual a 2. Ou seja, as coordenadas desse ponto médio vai ser o quê? Vai ser 3 e 2. Temos ainda o baricentro. O baricentro, pessoal, nada mais é de que encontrar o ponto médio entre essas três medianas de um triângulo. O que é a mediana? A mediana é um segmento que divide um lado em duas partes iguais. Então, no triângulo, se eu pegar aqui as três medianas, esse ponto aqui é a média entre esses três segmentos. E do mesmo jeito que a gente fez com o ponto médio entre dois pontos, no baricentro, para calcular o baricentro, a gente vai pegar o quê?
o XA, vamos dizer que tem ponto A, B e C, né? Aqui nós temos MNP. Então, vamos botar aqui XA mais XB mais XC. Divide por 3, é porque é uma média, ó. Então, aqui eu tenho 3 pontos, divido por 3. Aqui eu tenho 2 pontos, então 2 coordenadas, divido por 2. E no baricentro, para encontrar o Y do baricentro, eu vou pegar YA mais YB mais YC e dividir por 3. Encontro as coordenadas do baricentro. Então, o X do baricentro e o Y do baricentro. No caso aqui, na figura, como eu tenho o ponto MNP, eu substituo aqui por XM, XN, XP, divido por 3. Para encontrar o Y do baricentro, eu vou botar o YM, YN, YP e divido por 3. Não tem dificuldade, vocês têm, basta treinar que vocês vão conseguir fazer isso daqui rapidinho. E até porque nós estamos numa revisão, vocês já viram esse conteúdo. Então, boa sorte nessas aulas e se preparem que a gente vai ter outros conteúdos para revisar.